também se preocupa com seu coração. Glória a Deus. E faz tudo para te ver sofrer, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Queridos, vamos iniciar o ano de 2023 de uma forma bem interessante, com uma pergunta. A pergunta é a seguinte: você está preparado para o dia mau de 2023? Você está preparado para o dia mau de 2023? É interessante, né? Porque às vezes alguém poderia dizer: mas pastor, já vai começar falando de dia mau. Primeiro dia da semana, já vai começar falando de dia mau. Primeiro dia da semana, primeiro dia do ano. Queridos, Satanás não tira folga não. Satanás não tira férias. A Bíblia diz que a vida dele é rodear pela terra, passear por ela, arrodear como um leão, buscando a quem possa tragar. Lá na carta que Paulo escreve aos Efésios, ele diz que a nossa batalha, ela é diária e ela é constante e contínua, e nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus constantemente. É interessante que quem serviu aqui ao exército sabe que ao término de algum exercício militar, todos os tanques, eles têm que estar no período da noite com o seu reservatório de combustível cheio e estacionados com a frente para a porta do quartel. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, ele já está preparado. Porque se acontecer algum evento difícil, ele já está pronto. Mas por vezes nós, como povo santo, nação eleita, sacerdócio real, povo escolhido por Deus, cochilamos, dormimos, ficamos desatentos. E por vezes caímos no marasmo, caímos em algo tranquilo,
E essa tranquilidade faz com que nós venhamos a relaxar. É interessante porque quando nós temos um problema na área policial, nós ligamos para o 190. Quando nós temos algum problema na área flamejante, aí tem alguma coisa pegando fogo, a gente liga para os bombeiros, 193. Se tem alguma barreira que caiu, Defesa Civil, 199. Se alguém está passando alguma dificuldade e precisa de alguma emergência, SAMU, 192. E quando não chover? E quando faltar comida? E quando aparecer uma doença terrível, que nós olhamos para um lado e para o outro e não sabemos como resolvê-la? Esse é o dia mau. Para quem nós ligamos? Para quem nós fazemos aquela chamada de emergência? O que devemos fazer? Na virada do ano de 2019 para 2020, ninguém imaginava o que iria acontecer em 2020. Ninguém imaginava que de 2020 para cá estaríamos vivendo uma pandemia gigantesca, como nós vivemos do coronavírus. E por vezes nós fomos pegos sem a nossa armadura. Pessoas desesperadas, pessoas sem esperança. No início da pandemia, eu olhava para o Willy e dizia que a gente tinha 3 situações no meio dessa pandemia. A primeira era não pegar o vírus. A segunda era pegar e se curar. E a terceira era pegar, morrer e ir para a glória. E quando nós conversávamos, eu dizia sempre a ela que nas 3 estávamos no lucro. Mas para que isso aconteça nos nossos corações, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados para o dia mau, quando ele chegar. Tem um ditado que diz que a gente só fecha a porta quando... É interessante, né? É interessante porque nós precisamos estar preparados. Queridos, tem um texto que vai nos mostrar e vai ser o nosso alicerce de emergência. Quando faltar água, quando acabar a comida, quando vier uma doença terrível, ligue para 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo de número 14. É um texto que vai nos ajudar para estarmos firmes no dia mau. Esse texto, ele tem preciosidades extraordinárias, que se você hoje estiver atento e guardar em seu coração tudo isso que Deus está falando ao seu coração, amanhã talvez você já necessitará colocar em prática, porque a gente não sabe quando o dia mau chega. A gente não sabe. Outrora, os discípulos estavam bastante felizes, porque o Espírito Santo tinha descido sobre eles, porque a igreja estava crescendo ali em Jerusalém, porque grandes milagres e grandes prodígios estavam ocorrendo ali no meio deles, e eles vendiam as suas propriedades, e eles entregavam aos necessitados, e vidas eram transformadas, e o Espírito Santo era derramado, e vidas eram convertidas. Mas os discípulos foram dormir, e no outro dia eles acordaram com uma perseguição. Eles acordaram com um rapaz chamado Saulo,
autorizando o apedrejamento de um jovem chamado Estevão, um jovem proeminente na fé, alguém que, enquanto seus algozes lhe atiravam-lhe pedras, ele estava olhando para o céu e dizendo que estava vendo Jesus Cristo ao lado do Deus Todo-Poderoso, alguém que estava preparado para aquele dia mau. E os outros discípulos, eles tiveram que se espalhar, eles tiveram que fugir, eles tiveram que se esconder, mas eles permaneceram firmes à palavra. Queridos, a gente não sabe que hora o dia mau vai chegar, mas a gente sabe que ele vai chegar, e precisamos reter, guardar, estocar todas as verdades que Cristo tem falado a você, tanto no ano de 2022, quanto nesse início de 23. Nós vamos ler o texto a partir do versículo 11, e no versículo 14, nós vamos fazer uma pausa, e vamos tratar item após item do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como templo para sacrifício. Porém, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga terrível, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse primeiro dia de 2023 abençoado e abençoador, Pai. Que cada vez mais o Senhor esteja falando aos nossos corações. Que cada vez mais a Tua palavra esteja sendo cravada e gravada nas nossas mentes. E ao sair daqui, saiamos praticantes e não apenas ouvintes, Pai. E quando o dia mau chegar, o Senhor continue a estar ao nosso lado, Pai. E que o Senhor possa ver, colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, Pai. Muito obrigado. Abençoa cada lar aqui representado, assim também como os que nos assistem através desse equipamento de mídia e muitos outros que ainda irão assistir. Tem misericórdia daquele que não pôde vir, Pai. Tem misericórdia daquele que ainda não abriu os olhos, Pai, para ver, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estão em união. Muito obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o contexto dessa narrativa é bem interessante, porque tudo estava maravilhosamente bem. Tudo estava de maneira perfeita. Tudo estava excelente. Salomão concluiu toda a obra que Deus tinha prometido ao pai dele que iria acontecer, porém que não seria feito com ele. E o pai dele imprime os seus esforços para reunir recursos para que o seu filho viesse a concluir aquela obra majestosa, algo colossal. E quando Salomão ele conclui aquilo, não diz o texto, mas pela resposta que Deus dá a ele, Salomão orou. E ele orou agradecendo a Deus por ter lhe dado condições de ter chegado até ali, agradecendo a Deus por ter dado condições e ter suportado tudo aquilo
que ele vivenciou. Porque a Bíblia não fala, mas em uma construção, quem trabalha na área de construção sabe que existem muitos contratempos. Existem muitas coisas que nós achamos que vai ser de um jeito e acontece de outro. E quando Salomão ele completa aquela obra, ele agradece. Ontem tivemos o nosso culto de Réveillon, e naquele momento nós estávamos agradecendo por um 2022 abençoado. Naquele momento nós estávamos agradecendo por Deus ter nos sustentado a nossa família, de até aqui Ele ter nos ajudado. Agradecemos pelas maravilhas que foram feitas, pelas dificuldades vencidas. Muitas foram as lutas, muitas foram as barreiras, mas Deus esteve e continuará estando conosco. Isso é bem interessante, porque Deus, Ele ouviu a oração de Salomão. Deus, Ele diz: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim. É interessante porque nós oramos ontem pedindo um 2023 abençoado, e hoje Deus responde a nossa oração. Deus responde a nossa oração, meu amado, só pelo fato de você estar aqui. Porque muitas pessoas ontem, ao sair das suas festas de Réveillon, talvez saíram para um hospital. Talvez tem famílias hoje chorando um luto, e você está aqui bem. O seu 2023 começou abençoado, sim ou não? Sim. Queridos, é interessante porque Deus, Ele ouviu a sua oração. Mas ao mesmo momento que Ele ouve a sua oração, Ele lhe faz um alerta. Ele diz: fique atento, porque no meio dessa trajetória, desse 2023 abençoado, podem ter algumas dificuldades. O barco ele pode começar a balançar. Alguém pode chegar amanhã e lhe dar uma notícia não muito boa. E aí, como você vai ficar? É interessante porque às vezes as coisas ruins que acontecem, eu já falei isso aqui algumas vezes, nós atribuímos muito a Satanás. Muitas coisas difíceis que acontecem na nossa vida, nós atribuímos ao cão. Mas Deus, Ele está falando aqui: se eu fechar o céu, quem fechou o céu? Foi Satanás ou foi Deus? Se eu enviar gafanhotos que devorem toda a sua lavoura, quem deixou o povo com fome? Satanás ou Deus? Queridos, quem governa a sua vida é Deus. Quem governa a sua vida é Deus. O inimigo ele tem poder sobre a sua vida se você der brecha. O inimigo tem poder sobre a sua vida se você abrir uma fenda. O inimigo ele tem poder na sua vida se você der lugar a ele. Mas por vezes existem coisas que acontecem na nossa vida que é Deus mostrando o que deve ser feito. Rapaz, está dando uma coisa ruim aqui, mas deu isso ruim agora, deu ruim mais na frente, deu ruim mais na frente. Deus está mostrando a você, e você está dizendo que é o Satanás, e você continua insistindo naquilo, e você continua vivenciando aquilo. Preste atenção, Deus ouviu sua oração. Deus é aquele que é soberano e tem as rédeas do cosmos sobre a sua mão. Então, a guisa de introdução, 2023 ele começou abençoado por você estar aqui. 2023 ele começou abençoado por Deus estar afirmando a você que ouviu a sua oração. 2023 ele começou abençoado porque Deus já está lhe alertando sobre as situações que irão vir. 2023 ele começou abençoado porque através da sua palavra nós já temos o que fazer quando as situações ruins chegarem. A primeira começa no versículo 14, quando ele diz: porém, isso tudo vindo acontecer, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. A primeira coisa para que nós venhamos a estar preparados
quando o dia mau chegar, é sermos humildes e nos humilhar. É interessante porque essa situação de humilhação, eu vejo algumas pessoas passando por isso, sendo humilhadas por outros, e a pessoa ela diz: não tem problema, porque os humilhados serão exaltados. Infelizmente esse versículo ele é entendido de maneira errada, porque esse versículo ele está afirmando que os que se humilham, os que se deitam, quando o vento ele dá em uma lavoura de trigo, o trigo ele está em pé, ele faz esse movimento aqui, ele se curva sobre o vento. Quando nós nos curvamos diante do nosso Deus, quando nós reconhecemos que nada somos, quando nós entendemos que nada sabemos, quando nós de fato temos a ciência que não conseguimos fazer nada, aí sim Deus ele começa a agir. Aí sim Deus começa a fazer. É interessante, queridos, porque existe alguém que pôde fazer, que era e que tinha poder para tomar a dianteira de tudo, enquanto homem, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o texto que está lá em Filipenses no capítulo 2, diz que ele não fez isso. Quando o dia mau chegou para o nosso Senhor Jesus Cristo, quando a chapa esquentou para ele, ele não tentou resolver da maneira dele, ele não tentou colocar o peito para frente e disse: quem vai resolver isso aqui sou eu. Ele não tomou as rédeas da sua vida e quis resolver aquilo, achando que o conhecimento dele era maior. Veja que coisa extraordinária. O texto de Filipenses capítulo 2 diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de servo, nasceu como um ser humano, veio em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, para que nós venhamos a resistir ao dia mau, precisamos estar com caráter humilde perante ao Deus Todo-Poderoso. Um caráter de entender que se a dificuldade chegou, não queira resolver logo ela de cara, não. Pare, espere, respire, ore, dê tempo. Muitas vezes a dificuldade chega na nossa mão e nós já queremos resolver. Às vezes é uma dificuldade financeira e nós já queremos pegar o cartão, fazer um empréstimo, dividir em 300 vezes. E aí eu tinha uma dificuldade e eu passei a ter 10. Quando não é com cartão, é pedindo emprestado a juros. Quando eu tenho uma dificuldade com algum irmão e aquele irmão é ríspido comigo, eu já quero mandar de volta aquela rispidez dele na lata. E ainda com um jargão dizendo que eu sou sincero, comigo eu digo na cara. Queridos, sejam humildes. Tem alguma coisa para fazer? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Respire. Olhe a situação por uma ótica diferente, porque isso vai fazer muita diferença no seu 2023. Quando o dia mau ele chegar, quando a bronca ela estiver na sua frente, pare, não queira resolver, porque tem coisas que se você colocar a mão, vai piorar ao invés de melhorar. Para que o nosso 2023 ele
seja superado em suas adversidades, a primeira coisa que precisamos saber e guardar aos nossos corações é ser humilde. Seja humilde. Não só humilde perante aos homens, humilde perante ao nosso Deus Todo-Poderoso. O texto ele continua, quando ele diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a segunda palavra é orar. A ação que vem após eu me inclinar perante a Cristo, não é eu me levantar e resolver, é eu orar. Quanto nós temos orado? Quanto nós temos investido em oração? Queridos, Jeremias capítulo 33, versículo 3, ele diz algo extraordinário: clama a mim, ora a mim, intercede a mim, chama por mim, e eu responder-te-ei, e eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ao qual não sabes. Orar não é perder tempo, meus queridos. Orar é ganhar tempo, evitando os problemas que ocorreriam por não termos orado. Quantas e quantas vezes nós não paramos e dizemos assim: poxa, se eu tivesse esperado um pouquinho, se eu tivesse orado só mais um minutinho, eu não tinha feito aquilo. Se eu tivesse parado para pensar 30 segundos a mais, eu não teria feito aquilo, eu não teria falado aquilo, eu não teria ido para aquilo, eu não teria pego aquilo. Amados, colocamos, eu falei ontem, muitas metas para 2023. Em uma dessas metas, coloque orar mais. Em uma dessas metas, coloque orar mais. E quando eu digo orar mais, não é vir mais para o culto de oração, não é frequentar mais o culto de oração. Quando eu digo orar mais, é você, no seu secreto, no seu momento, seja lá onde for, você parar e olhar para o céu, que é de lá que vem o seu socorro, e você clamar a Deus e esperar Ele te anunciar e Ele te mostrar qual vai ser a saída, qual vai ser a solução, qual vai ser a resolução quando o dia mau chegar. A primeira coisa que precisamos entender é que necessário nos é se humilhar. A segunda, que precisamos investir em oração. Investir em oração. Investir em oração. Você não vai perder nada em 2023 se você orar mais. Você não vai perder nada em 2023 se você parar e apresentar a Deus todas as suas dificuldades diariamente, constantemente, ferrenhamente, perseverantemente. Não tem nada a se perder com isso, meus irmãos. Mas fazendo o contrário, sim. Quando nós não paramos e damos tempo para a oração, nós vamos ter um momento de parar para resolver o problema que foi gerado por você não ter orado. E todos aqui, eu creio que já tiveram esse momento, infelizmente, de ter que correr atrás daquilo que poderia ter sido evitado. Mas muitas vezes essas situações, elas nos acompanham até o resto da nossa vida. Muitas coisas, consequências de determinadas ações ao qual não pensamos, ao qual não nos humilhamos, ao qual não oramos, elas seguem conosco. Mas não precisamos fazer de novo. Não precisamos repetir a dose. Em 2023, esteja preparado
para quando o dia mal chegar, você reconhecer que você não vai conseguir sozinho, e você pedir ajuda ao Deus Todo-Poderoso. Através da sua oração, Ele vai enviar pessoas para lhe ajudar. Não espere que Ele vai abrir o céu e mandar um anjo bem bonitão, com cabelos loiros e olhos azuis. Ele está ali, é Josué o nome dele. Deus não vai mandar esse anjo para resolver a sua situação. Ele vai mandar anjo que não tem asa, que usa bermuda, que usa saia, que usa chinelo, para ajudar você, meu irmão, quando o dia mal chegar. Mas você precisa estar preparado para reconhecer quem são as pessoas que Deus está colocando na sua vida. Primeira coisa, para resistir ao dia mal, se humilhar. Segunda, orar. Terceira, buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor. É interessante, porque quando nós estamos conversando com alguém, estamos conversando com ela frente a frente, a conversa ela é mais gostosa. Aquela conversa tete a tete, que você consegue, através da expressão da pessoa, saber se ela está gostando de alguma coisa, saber se ela não está gostando, saber se ela está feliz, saber que ela está triste. Isso significa relacionamento. Nós precisamos buscar a face de Deus, nós precisamos nos relacionar com esse Deus Todo-Poderoso. E é interessante que nós precisamos buscar isso hoje, porque ainda podemos achar. Isaías 55:6 diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar, clamem por Ele enquanto Ele estiver perto. Queridos, já já Cristo raiará nas nuvens e nos levará para a glória. E lá o veremos face a face. Mas aqui você precisa buscar o Senhor enquanto você pode achá-lo, e o invocar enquanto Ele está perto. Porque quando Ele raia nas nuvens, não haverá mais obras para serem feitas, não haverá mais caminhada solidária, não haverá mais socorro na madrugada, não haverá mais discipulado, não haverá mais RD, né, pastor Alan? RD, pastor Alan está sonhando com RD. Não haverá mais isso. Haverá a glória de Cristo, as bodas do Cordeiro, um grande coral cantando: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Mas enquanto estivermos aqui, necessário é a mim e a você buscar esse relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Queridos, esqueça o que você buscou em 2023, em 2022, esqueça o que você buscou lá atrás. Busque a partir de hoje, incansavelmente, o Deus Todo-Poderoso. Olhe para trás e veja o que tanto você buscou e o quão longe você está daquilo que você tem buscado. Muitas vezes é uma busca que não nos leva a canto nenhum, porque nós estamos insistindo nela. Vamos mudar o foco. Vamos inverter a polaridade. Vamos trocar o olhar. Vamos de fato buscar o Senhor de todo o nosso coração. Porque, queridos, nós vamos achar Ele. Jeremias 29:13. Vocês me acharão quando me procurarem de todo o coração. Por vezes nós não encontramos a Deus, por vezes nós não nos relacionamos com Ele, porque nós estamos fazendo pela metade, porque nós estamos com um pé dentro e com um pé fora. E quando eu digo um pé dentro e um pé fora, não é dentro e fora da igreja, porque às vezes nós estamos com os 2 pés dentro da igreja, mas estamos totalmente afastados
do Deus que é pregado dentro da igreja. Queridos, para você resistir ao dia mal, se humilhe perante a Deus. Ore incansavelmente a Ele. Busque-o todos os dias. E o quarto item dessa chamada emergencial celestial, que vai nos ajudar nesse dia difícil, é se afastar dos maus caminhos, é se arrepender da maneira que eu tenho vivido, é olhar para tudo o que eu fiz em 2022, que de fato não agradou a Deus, a todas as prioridades que eu dei, que não edificaram a Deus, a tudo que eu busquei, que não engrandeceu ao Deus Todo-Poderoso. Se afastar, mudar a sua trajetória. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-vos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus os vossos corpos, que é o seu culto racional. Porém, se afaste, se arrependa, mude essa maneira e esse padrão de viver pelo mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, porque só assim você vai poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, humilharmos, orarmos, de fato, nós devemos encarar e ter o relacionamento íntimo e pessoal com Deus, mas isso precisa nos levar a nos afastar de tudo que desagrada a Deus, a nos afastar de tudo que separa a nossa vida de uma vida mais íntima com Ele. Precisamos virar a chave, precisamos virar a chave em 2023. A nossa mente em 2023, ela precisa ser outra. Enquanto nós estivermos focando nas mesmas coisas, o resultado ele vai ser o mesmo. Enquanto a sua busca for a mesma, o resultado vai ser o mesmo. Enquanto o seu desejo for o mesmo, o resultado vai ser o mesmo. Enquanto a sua trajetória for a mesma, o resultado vai ser o mesmo. Porque nós precisamos transformar a nossa mente. E aí sim, nós vamos experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda. Ele não tem sombra de variação. Ele é ontem, hoje e será eternamente. Se tem algo que não está correto, se tem algo que não está andando da maneira que deve ser, quem precisa mudar sou eu e você. Quem precisa se aproximar de Deus sou eu e você. Quem precisa ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus sou eu e você. Quem precisa buscar a face de Deus sou eu e você. Quem precisa orar mais sou eu e você. Quem precisa se humilhar mais sou eu e você. Estamos em 2023 com 365 oportunidades. E se você não mudou hoje, você só tem 364 oportunidades para fazer isso. A vida, ela segue. Ela não para por conta de mim e de você. Ela vai continuar. E nós precisamos estar preparados para o dia mau. Nós precisamos estar preparados para o que 2023 ele tem reservado
para nós, porque Deus já sabe, nós é que não. E para isso, precisamos estar firmes na rocha, que é Cristo Jesus. É interessante que após nós ligarmos para esse número emergencial, no dia mau, a resposta, ela é de imediata. Porém, a resposta, ela também tem passos. O texto ele diz que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Segundo item, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. A palavra não diz se isso é simultaneamente. E ao olhar pela nossa trajetória, Deus ele pode encarar isso de maneira simultânea ou não, porque muitas vezes ele nos escuta. Mas ao nosso ver, a resolução daquele problema não chega. Não chega porque antes de resolver aquele problema, tem algo principal para mim e para você. Depois que ele ouve, ele faz o quê? Depois que ele ouve, ele faz o quê? Ele faz o quê? Perdoa os seus. Perdoar os nossos pecados é nos tornar o quê? O quê? Salvos, limpos. Ontem eu falei muito sobre isso, sobre o céu. Antes de sarar a tua terra, Deus prepara as moradas celestiais para você. Ele ora, Ele escuta a tua oração, Ele perdoa os teus pecados, porque o céu é melhor. E no tempo certo, Ele sara a tua terra. Mas é no tempo dEle. Enquanto sarar a terra não chega, meu Deus do céu, contente-se com o céu. Isso chega até a ser uma heresia. Eu dizer que eu preciso me contentar com o céu, como se o céu fosse pouco, como se o céu fosse algo mínimo. Queridos, vamos inverter a polaridade. Queridos, vamos renovar a mente. Nós estamos trocando por vezes uma eternidade nos céus por 60, 70, 80, 90, 100 anos aqui na terra. Amados, para que venhamos a superar os dias maus em 2023, precisamos nos humilhar, orar e buscar a face desse Deus forte, poderoso, o grande El Shaddai, o Deus todo-poderoso, o Adonai. Esse Deus vai nos ajudar a estar longe dos maus caminhos, porque de fato Ele e não outro é o pastor de cada um de nós. Queridos, todos nós fazemos parte do rebanho de Cristo. Nós apenas temos quartéis diferentes, mas o rebanho, ele é um só. E o nosso grande pastor é Cristo Jesus. É Ele quem guarda a mim e a você. É Ele quem guarda a sua casa. É Ele quem guarda a sua família. É Ele quem lhe livra e lhe protege de todo mal. Ele é o guarda. É Ele quem brilha radiante na sua vida. É através do brilho dele que outras pessoas vão ser iluminadas. Porém esse brilho vem por você. Em 2023, enquanto estivermos suportando no dia mau,
a luz brilhante de Cristo vai estar radiante para outras pessoas, e as outras pessoas elas vão olhar e dizer: eu não entendo como aquela pessoa passa por tanta dificuldade, como aquela pessoa passa por tantos problemas, quanto aquela pessoa passa por tantas aflições, mas ela permanece firme, ela permanece com a palavra amiga, ela permanece com a palavra calma, serena e tranquila. Porque aquela pessoa se humilhou na presença de Deus. Aquela pessoa, ela orou ao Deus Todo-Poderoso. Ela buscou a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela mudou a sua trajetória de vida. Ela não anda mais segundo o curso desse mundo. Ela anda pensando no céu, no maravilhoso céu. Que em 2023 nós venhamos a nos lembrar que Cristo, Ele não lhe deixa só. Ele cuida da sua dor. Ele está presente com você em todos os momentos, até a consumação dos séculos. Vamos ficar de pé. Amados, Deus, Ele é maravilhoso. É essa brilhante estrela da manhã. E guarde o que Deus falou hoje com você. A irmã Poliana, ela me mandou aqui uma imagem sobre esses itens que nós trabalhamos hoje, que foram transmitidos para os amados irmãos em 2021, no ano passado, no ano retrasado, no dia 31/12. E ela mandou agora aqui para mim. E os amados irmãos me conhecem e sabem que eu não tenho sermão pronto. Já cheguei para algumas pessoas e só disse: mas rapaz, eu já estou com um sermão de 3 meses já pronto. Eu digo: amém. Que Deus te abençoe. Às vezes Juan e Rízia liga para mim e diz: pastor, qual é a música aí do pós-culto? Eu digo: eu não sei não. Eu não sei não, porque às vezes Cristo me passa um texto e eu estou lendo aquilo, e eu vivo aquilo e transmito para os amados irmãos o pasto verde que Ele me dá. E é extraordinário porque hoje estava todo mundo dormindo lá em casa e eu estava preparando a mensagem. O William está ali, Valderez, que foi minha hóspede aí nesses 2 dias. E chegaram e disseram: tu não vai dormir não? Eu digo: eu tô. Falei a Clodoaldo, não foi? Tive que chutar a Clodoaldo para de casa. Eu digo: vai-te embora que eu tenho que terminar a mensagem. E Cristo, Ele nos leva a esse momento. Você não está aqui por acaso não. Você não veio aqui por acaso. Cristo, Ele guiou você até aqui porque era necessário você ouvir que precisamos nos humilhar perante a Ele, precisamos nos quebrantar, precisamos nos envergar, precisamos orar mais, buscar a Ele constantemente, mudar a nossa trajetória de vida, mudar os nossos passos, renovar a nossa mente. Meus irmãos, isso é extraordinário. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família, que Deus continue derramando bênçãos sem medidas sobre você, e que você não perca a oportunidade de viver um 2023 de fato abençoado, renovado, transformado, avivado, que vidas sejam alcançadas através de você, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, pelo
trazendo à nossa memória, Pai, tudo aquilo que o Senhor outrora já falou no início de 2022 e que talvez fizemos tudo errado. Talvez os nossos passos foram totalmente diferentes, Pai. E a Tua misericórdia nos coloca mais uma vez de frente a tudo que o Senhor deseja de nós, Pai. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Senhor. Que cada dia mais nós venhamos a praticar tudo aquilo que temos ouvido, tudo aquilo que temos visto. Que o Teu amor seja evidenciado na prática, e que o Teu reino cresça, o Teu reino cresça, o Teu nome seja exaltado e o nosso venha diminuir cada dia mais. E que a graça maravilhosa, salvadora, redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com o amor do Deus Todo-Poderoso, aquele que entregou seu Filho para morrer por cada um de nós, alicerçada nas consolações do Espírito Santo de Deus, aquele que convence a cada um da justiça, do seu pecado e do juízo vindouro, esteja sendo derramada sobre cada um dos seus filhos, tantos que estão aqui, quantos muitos outros espalhados por toda a face da terra, e que todos nós possamos dizer: